Oi, meus irmãos amados, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Hoje eu vou ler aqui com vocês em Marcos, capítulo 15, versículo 21, que fala sobre a crucificação de Jesus, que fala assim: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz, e levaram-no ao lugar do Golgota, que se traduz por lugar da caveira, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes para saber que cada um levaria. E à hora terceira o crucificaram, e por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura, que diz: E com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derribas o templo em 3 dias, o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: Salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E à hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Eis que chamam por Elias. E um deles correu e bebeu uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá. Elias tiraram. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor de José e Salomé, as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então, meus irmãos, aqui eu li para vocês sobre a crucificação de Jesus. Jesus, ele foi crucificado naquela cruz por mim e por você. Foi pelos meus pecados e seus pecados que Jesus morreu naquela cruz. Jesus, ele não tinha nenhum pecado. Jesus, ele não tinha pecado. Os pecados, quem tem sou eu e você. Jesus morreu naquela cruz, naquele dia, foi por minha vida e por você. Para que hoje nós pudéssemos ter a oportunidade de se aproximar de Deus. É por isso que nós hoje em dia podemos se aproximar de Deus e falar com Deus. E servir ao Senhor e nossos pecados são perdoados. Porque foi Jesus que foi crucificado naquela cruz por mim e por você. E Jesus sofreu muito por mim e por você naquela cruz. Jesus foi humilhado. Eles zombavam de Jesus, humilhavam Jesus. Jesus sofreu muito naquela cruz. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Aqui a Bíblia fala que foi na 3ª hora. E a 3ª hora significa que foi às 9 horas da manhã. Jesus fala que foi na 9ª hora que Jesus exclamou. Que Jesus, no caso, deu o último suspiro, que ele deu o último suspiro, se entregou ao Senhor. Jesus, ele morreu, então no caso, às 3 horas da tarde. E Jesus, ele sofreu muito por mim e por você. Então, é esse Jesus que nós devemos servir, que nós devemos se render, se entregar. Porque foi ele que morreu na cruz por mim e por você. Foi ele que sofreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Então essa palavra, meus irmãos, que eu para você, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Um abraço para vocês. Tenham um bom dia. E que a gente reflita sobre essa palavra. E hoje a gente deve estar feliz, porque Jesus, ele está vivo. Jesus ressuscitou. E ele vive. Então, é isso que eu deixo para vocês aqui hoje. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E que nós reflitam sobre essa palavra. Amém? Deus abençoe. Um abraço. Fique com Deus. Ótimo domingo a todos vocês.